Você já se sentiu sobrecarregado, cheio de coisas na listinha a praticar e você não sabe nem por onde começar? Ou às vezes já terminou o dia exausto e fez um monte de coisa, mas quando você vai ver, parece que você não fez nada produtivo? Nada do que deveria ser feito? Acontece que o que está faltando não é tempo, é foco. E foco não em fazer mais, mas em fazer sim aquilo que realmente vai transformar o seu dia. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma pergunta que transformou a realidade de uma empresa inteira e pode também transformar a sua vida. E eu estou falando da pergunta-chave do livro A Única Coisa, de Gary Keller. E não é mágica, é método, é direção e é uma das coisas que vai nos levar à nossa vida extraordinária. Bora lá? Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem prosperar tanto tendo as mesmas 24 horas que a gente tem? Essa é uma pergunta delicada e a verdade é que nós não temos as mesmas 24 horas. Vamos parar para pensar só nisso aqui. Tem pessoas que vão ao trabalho e chegam lá, saem de manhã e chegam em 20, 30 minutos já estão no trabalho. Agora tem pessoas que levam 1h30, 2 horas, 3 horas para chegar no trabalho pegando várias conduções. E isso porque ainda tem o caminho de volta, né? Então não temos as mesmas 24 horas. O que a gente pode fazer sim é otimizar o tempo que a gente tem disponível. Isso a gente pode fazer, aprender a usar esse tempo da melhor forma. E é sobre isso que o livro A Única Coisa fala. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer desse livro, onde a gente vai abordar os 3 primeiros capítulos. E vocês já vão ver como uma simples pergunta pode fazer uma diferença enorme na nossa vida, transformando a nossa produtividade, a nossa carreira e muitas outras coisas que a gente vem a fazer. A gente vive, então, numa era da pressa, né? Onde a gente tem que fazer várias coisas e parece que o nosso sucesso é medido pela quantidade de coisas que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. E quando a gente vai lá se enchendo e enche a listinha de tarefas lá, tem que fazer isso, tal. E aí você tá lá fazendo suas coisas, fazendo seu trabalho, aí alguém vem e te chama a atenção e fala, olha isso daqui pra mim, você, tá, não sei o que, vem outro, tá bom, vem não sei o que. E se a gente começa a dar sim pra tudo, a falar sim pra tudo assim, você vai ficando cada vez mais distante daquilo que realmente importa, daquilo que realmente você precisa focar, você precisa fazer. E aí, nessa promessa, a ideia de sucesso é que a gente precisa fazer tudo isso e estar em vários lugares ao mesmo tempo e fazendo várias coisas, mas será? Será que é esse o caminho? O Gary Keller, então, descobriu que não, né? E ele descobriu isso num momento em que a empresa dele estava passando por dificuldade, né? Ele diz lá no livro, e onde ele não estava conseguindo os resultados esperados. E aí, com a ajuda de um coach, ele conseguiu reestruturar as suas ideias e entender que o caminho não estava simplesmente em fazer mais coisas, mas fazer bem feito algumas coisas chaves. Fazer bem feito algumas coisas que essas coisas iam gerar transformações maiores na empresa dele. E foi assim que ele conseguiu salvar. Capítulo 1. A única coisa. O grande sucesso vem quando fazemos bem algumas poucas coisas. Quando o Gary percebeu, né, viu que a empresa dele não estava engrenando, ele percebeu que
o pessoal lá, né, que todos que estavam trabalhando ali, eles faziam várias coisas, mas não estavam fazendo aquilo que realmente precisava. E aí ele começou a perguntar pro pessoal, quais são as 3 coisas que você pode fazer hoje que vão melhorar o trabalho da semana? As 3 coisas que você pode fazer na semana que vão melhorar o que você tem que fazer. Depois, quais são as 2 coisas que você pode fazer? Até que no momento de desespero lá, ele falou, não, qual é a única coisa que você pode fazer essa semana que vai deixar todo o resto mais fácil ou desnecessário? Ele percebeu aí que reduzir o foco era a chave para ele ter mais sucesso. Reduzir o foco, então, atenção, é você ignorar tudo aquilo que você poderia fazer e fazer aquilo que você precisa. E assim ele introduz a pergunta-chave do livro. Qual é a única coisa que você pode fazer, tal que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário? Pessoas, né, que geralmente começam o dia mentalizando, visualizando como vai ser o dia, aquilo que ela tem que fazer, ou fazendo um planejamento estratégico no começo do dia, tendem a ter um melhor aproveitamento desse dia. E aí o que parece simples, né, acaba sendo então uma alavanca para o sucesso, para a realização do que precisa ser feito. Eu vou deixar aqui embaixo o link para um vídeo onde eu passo uma sugestão de rotina matinal para a gente começar bem e começar focado, e onde uma das perguntas que eu sugiro lá de reflexão nessa rotina matinal é: quais escolhas eu posso fazer hoje que me aproximarão da vida que eu quero viver? Capítulo 2, Efeito Dominó. Quando uma única coisa, a coisa certa, se põe em movimento, ela pode derrubar muitas outras. Você já brincou de dominó? De enfileirar e ir derrubando cada pecinha? No livro, o Gary coloca lá uma pesquisa de que em 1985, no American Journal of Physics, foi publicado um artigo de Lord Whitehead que alegava que cada peça de dominó era capaz de derrubar uma outra de um tamanho até 50% maior do que ela. Então, começando, para você ter uma ideia, então, é como se você colocasse a primeira peça, ele diz lá, uma peça de 5 centímetros, a próxima maior lá enfileirada, né? Não consigo. Enfim, entenderam? Uma pecinha, um peção, consegue derrubar uma com um tamanho 50% maior. E aí, para você ter uma ideia da dimensão disso, começando com uma peça de 5 centímetros, a 23ª peça, imagina, enfileiradinha lá, 23 pecinhas, a 23ª, nessa progressão, teria um tamanho equivalente à Torre Eiffel. E aí ele sugere que o sucesso acontece da mesma forma. Se você conseguir alinhar, né, as ações certas, se você começar com uma ação certa, isso pode gerar uma reação em cadeia de crescimento. Então você não precisa fazer tudo, mas você precisa achar a peça certa, dar um empurrãozinho na peça certa que vai desencadear essa reação de mudanças e de crescimento. Um exemplo disso é se você, por exemplo, quiser melhorar suas finanças. A sua primeira peça
pode ser fazer um controle de gastos. Aí, com o sucesso desse controle de gastos, você pode começar a investir. E aí os investimentos te levam lá futuramente a você conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Esse é o poder desse efeito dominó. E como o próprio Gary Keller diz no livro, sucesso gera sucesso. E quanto mais isso acontece repetidamente, mais próximo você chega do maior sucesso possível. E a grande chave para esse crescimento é o tempo. Se você pensar numa flor, uma rosa, ela não floresce da noite para o dia, de uma hora para outra. Plá. Ela precisa de um processo de crescer, sair lá, sementinha, subir, desenvolver, desabrochar. E tudo isso leva tempo. A mesma coisa acontece com a gente. A gente precisa acostumar a pensar nesse tempo e não ser imediatista, porque as coisas não vão mudar assim. Mas não subestime o poder das pequenas mudanças. Capítulo 3. O sucesso deixa pistas. Empresas extraordinárias, bem-sucedidas, sempre têm um produto ou serviço pelo qual são mais conhecidas ou que lhes rende mais dinheiro. Toda empresa bem-sucedida tem um carro-chefe, um produto que eles focam lá que vai levar eles a alcançarem patamares cada vez maiores. Da mesma forma, funcionários, pessoas de alta performance sabem aquilo que eles são bons, aquilo que faz eles serem únicos e disputados pelas empresas. E a mesma coisa pode acontecer na nossa vida também. Tem pessoas, pessoas de sucesso têm uma marca registrada, aquilo que fazem com que elas sejam elas. Se a gente pensar nas empresas, no livro ele dá um exemplo do Star Wars, por exemplo. Você sabe dizer qual é a única coisa do Star Wars? Da rede Star Wars? São os filmes ou são os produtos? Eu confesso que eu já tinha ouvido falar que eram os produtos, e se você disse isso também tá certo. E também não tá. Porque os produtos, sim, eles geram a maior parte das receitas da franquia do Star Wars, mas eles só teriam sido conseguidos se eles só vieram por meio dos filmes que foram lançados, das histórias. Então o Gary sugere que as histórias, os filmes, sim, são a única coisa do Star Wars. Agora, essa é a única coisa, também pode mudar ao longo do tempo. Ele dá o exemplo da Apple, que tinha lá, começou com os Macintosh, e aí foi pro iMac, aí foi pro iTunes, aí foi pro iPod, aí foi pro iPhone, aí foi pro iPad. E cada vez que eles lançam um produto novo, aquilo é o grande foco deles. Aquele se torna o grande foco. E não é que eles deixam o resto completamente esquecido. Não, vai lá, vai acontecendo. Mas o foco, a atenção está toda naquele novo. E é isso que faz gerar esse grande lançamento e desejo nas pessoas. E aí o que ele sugere também é que esse crescimento, esse foco das empresas, geralmente não é conseguido sozinho, sempre vem com a ajuda de mais alguém, um mentor ou alguma pessoa que inspirou essas mudanças, que ajudou a pessoa a conseguir, porque ele diz que ninguém consegue nada sozinho. Essa ideia também é compartilhada por Napoleon Hill, no livro Quem Pensa Enriquece.
quando ele fala sobre a criação de uma mente mestra, um grupo de pessoas que juntas planejam e organizam o crescimento de uma grande ideia. E aí essas pessoas de sucesso, elas não acertam nada por sorte. Não é sorte a Apple criar todos esses produtos. O Star Wars virar a franquia que virou. Elas seguem padrões e esses padrões são baseados, né, em foco, em consistência e intenção. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. No que você é único? O que é que só você tem e que você pode compartilhar com o mundo? Fica a reflexão. Adiantei o momento de reflexão. Geralmente, então, aquilo que a gente é bom, que é a nossa característica única, a gente foca naquilo. E esse foco vai gerar um domínio daquele assunto, seja ele qual for. Esse domínio vai gerar um reconhecimento, e esse reconhecimento alimenta a sua paixão, que alimenta a sua busca por crescer e o seu domínio, e que realimenta o seu reconhecimento, e assim vai, e a gente vai desenvolvendo essa cadeia de crescimento, essa tríade, né, eu tenho que a minha paixão, o tempo que eu dedico aqui de conhecimento, e aí os resultados. E que os resultados vão gerar uma paixão maior, e aí um domínio, e resultados, e a gente cresce. E essa paixão, esse desejo ardente, é compartilhado também no livro do Napoleão Hill, e também é falado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu vou também deixar o link aqui, onde eu falei sobre esse livro, das 9 lições que eu aprendi com esse livro, tá? Que tá bem legal, são lições que eu particularmente peguei dele, tá? E acho que vocês vão gostar. Mas ele fala também desse desejo, né, que gera essas sequências de ações. Então vamos lá. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais foco. E agora a sua missão é então identificar qual é a sua primeira peça. Aquela peça que você vai derrubar e vai gerar uma sequência de reações que vão fazer a sua vida prosperar mais e mais. Vamos então agora ao nosso momento reflexão. Com que frequência você está parando para revisar o que realmente importa? O que eu posso fazer hoje que vai facilitar o meu amanhã? E o que eu posso eliminar para me concentrar no que realmente importa? E se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva no canal, então, para me acompanhar nessa jornada de desenvolvimento pessoal e crescimento, realizações. Vamos todos juntos nessa caminhada. Eu pretendo dividir vários conhecimentos aqui com vocês, então se inscrevam aí e vamos caminhar juntos. Nos vemos então na próxima. Até mais.